Queridos amigos, muito boa tarde, para o Senhor Jesus. Esse quem vos fala, a vossa em Cristo Henrique Santos. Nessa tarde de sábado, dia 22 de agosto, nós estamos dando início ao nosso podcast, trazendo a realidade à luz da palavra. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros que estão aqui junto comigo. Nós já estamos no estúdio da Rádio Eclésia. Queremos também aqui agradecer ao querido amigo Edmilson. Quero pedir a você que, em nome de Jesus, compartilha esse link, tá? Compartilhe com mais pessoas, divulgue esse link com seus amigos, com a sua família. Eu tenho certeza que você será imensamente edificado, porque o conteúdo que nós vamos trazer hoje aqui é um conteúdo da parte de Deus para trazer um elevo espiritual, um crescimento e informações reais da Bíblia Sagrada. Eu estou muito feliz porque esse trabalho tem alcançado muitas pessoas. Então, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família e vamos lá. O que nós trataremos... Ah, sim. Eu quero apresentar também nossos amigos, né? Eu falei deles, mas esqueci de apresentar o querido amigo Ivanildo e o nobre querido Oséias. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus. Quero também agradecer a Deus pela vida de todos os companheiros que estão aqui e você que está em casa, nos dando o privilégio de poder entrar na sua casa e compartilhar com vocês aquilo que Deus compartilhou ao nosso coração. Que vocês possam ser edificados e abençoados em uma tarde como essa. Deus abençoe. Nosso irmão Oséias também está aqui conosco. Oséias. É isso aí. Que Deus abençoe. Uma boa tarde. Paz do Senhor a todos. Esse ouvinte que nos acompanha, estamos aqui com a missão de falar da palavra de Deus de forma simples, prática, aplicável. E é isso aí, essa é a nossa missão. Que Deus abençoe, o sentimento é de gratidão. Enfim, vamos para o texto. Nós temos aqui hoje uma missão bastante importante. Nós vamos entender, nós vamos aprender as lições que estão dispostas a nós nas parábolas de Jesus. Nessa oportunidade, nós trataremos sobre a parábola do bom samaritano. A parábola que está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Essa parábola aparece exclusivamente aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 25. E é nela que nós vamos percorrer, né, em discurso, em pesquisa, dentro desses momentos, dentro desse período que passaremos aqui junto com vocês, né? Primeiro de tudo, nós precisamos aqui, lembrando que nós vamos percorrer sobre todos os versículos, do versículo 25 até o final dessa parábola, de uma a uma, a gente vai analisando todo o contexto para que seja mais simples a didática e o entendimento de todos os irmãos, certo? Mas para esse entendimento, para chegarmos nesse ponto de compreender facilmente a lição que está embutida no ensinamento de Jesus através dessa parábola, a gente vai ter que primeiro, número 1, analisar aqui a narrativa, ou fazer uma análise da narrativa. Quando a gente para fazer uma análise da narrativa da parábola de Jesus, a gente vai precisar entender ou respeitar algumas regras que são necessárias para a interpretação bíblica, que são as regras da hermenêutica. Precisa se respeitar isso para poder extrair do texto, extrair da narrativa aquilo que o escritor pensou quando estava escrevendo. E só fazendo uma análise narrativa conseguimos chegar a arranhar esse objetivo, certo? Então a gente vai começar a ver que nos ensinamentos de Jesus, principalmente das parábolas, está ali
está ali essas ferramentas da narrativa. A gente tem aqui, dentro das ferramentas da narrativa, da hermenêutica, a gente tem as linguagens que são de extrema importância compreendê-las para poder interpretar o texto. A gente tem a linguagem literal, que é a linguagem onde se entende o texto da mesma forma que o texto está disposto na escritura. Então, na linguagem literal, o texto é compreendido como se lê. Em alguns ensinos de Jesus, a gente vai perceber que aquilo que ele está falando deve ser atendido da mesma forma que está sendo lido. Mas em outros ensinamentos de Jesus, principalmente aqui em Lucas 10, a partir do versículo 25, existem algumas narrativas, existem algumas linguagens nessa fala de Jesus que precisam ser analisadas e entendidas, porque não são literais, que é o caso da parábola que Jesus está usando aqui, que faz parte mais de uma linguagem figurativa. A gente tem várias ferramentas dentro da linguagem figurativa. A gente tem a hipérbole, a gente tem a comparação, mas a parábola vai ser a nossa abordagem central, porque é de uma parábola que Jesus está se valendo para exemplificar uma verdade espiritual, certo? Agora, o que é uma parábola? O que é essa parábola? O que isso tem como conceito? Então, é justamente isso. A parábola é uma história, uma situação, uma narrativa contada com a finalidade de quê? Com a finalidade de expressar, trazer uma lição espiritual de forma simples, usando coisas do cotidiano para um público. E é isso que Jesus está fazendo em diversas parábolas, não só essa do capítulo 10, mas como outras parábolas também. Ela carrega um padrão, e é esse mesmo padrão. Qual o padrão? Jesus narra uma situação, depois ele traz uma comparação, e só então a gente consegue entender a verdade espiritual. No capítulo 10 é justamente isso que está acontecendo. A situação que ele está causando na parábola é alguém que foi espancado e quase morto. A comparação é a pergunta sobre quem se encaixa melhor na posição de próximo, e a verdade espiritual vem logo após. Então, se você observar as parábolas de Jesus, ela vai ter esse teor, ela vai ter esse padrão se repetindo algumas vezes, certo? Então, quando a gente vai observar agora aqui em relação aprofundada dessas parábolas, sabendo já que analisar cuidadosamente a linguagem, analisar cuidadosamente do que está se tratando o texto, a gente, dessa vez, dessa maneira, podemos fazer uma leitura atentiva no texto e perceber aqui agora o que é que vai se desenrolar e se discorrer. Então, no capítulo 10, a gente vai iniciar os versículos, e o que está acontecendo na narrativa do texto bíblico é: veja o que a Bíblia diz. E eis que se levantou um certo doutor da lei. Então, quem está se levantando aqui é um doutor da lei e tentando. A situação é uma situação que cai dentro de uma ação pejorativa. Veja, ele está tentando Jesus, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, essa pergunta vindo de alguém que é um mestre, que é um doutor da lei, passa a ser uma questão agora capciosa, é uma pergunta carregada de capciosidade, porque é inadmissível, eu posso dizer até que é impossível de um doutor da lei não saber princípios básicos como esse. Então, ele é alguém que faz parte do judaísmo, baseado na lei de Moisés. Como doutor da lei, era alguém que era especializado no conhecimento e na interpretação das escrituras judaicas. Então, ele é um homem que é qualificado para conhecer as escrituras e faz uma pergunta capciosa. Só que, por trás dessa pergunta, dessa capciosidade, a gente começa a perceber que ele está reproduzindo, certo? Atrás dessa capciosidade da pergunta que ele está fazendo, tem uma informação embutida. E qual é a informação embutida por trás dessa pergunta capciosa? É a reprodução de uma constante provação e questionamento de judeus, de fariseus e escribas da época. Ele é apenas mais um que está reproduzindo as questões que os judeus, principalmente
os principais da sinagoga, os principais da religião tinham contra Jesus. Mas agora, eu preciso separar aqui as coisas, porque nem todo judeu era contra Jesus, que é o caso de Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos se aproximou de Jesus e disse: Rabi, mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus. Então, a afirmação de Nicodemos é contra a afirmação da maioria ou de alguns principais judeus. Enquanto uns olhavam para Jesus com o olhar da religião e questionavam a sua autoridade, outros diziam que esse Jesus não é de Deus, ele não é vindo de Deus coisa nenhuma, porque ele não obedece, ele não guarda o sábado. Outros acusavam Jesus de blasfêmia. Então, a gente percebe esse contraste. Nem todos eram contra, mas esse doutor da lei que se levanta no versículo 25 é alguém que está reproduzindo mais uma vez esse questionamento sobre a autoridade, sobre a autenticidade, sobre a origem de Jesus, certo? Então, essa capciosidade vem dessa origem. Então, quando a Bíblia diz que tentando, é nesse aspecto. É dentro desse aspecto, dessa capciosidade. Mas agora, quando ele pergunta a Jesus o que ele teria que fazer para dar a vida eterna, Jesus usa uma didática de ensino. Jesus usa um método muito bom. Ele vai fazer duas perguntas em cima da pergunta que lhe foi feita. E ele vai responder o seguinte: o que está escrito na lei? Jesus está falando de algo que ele conhece, que o mestre da lei conhece e conhece muito bem. O que está escrito? Como é que você está lendo essa lei? E ele vai responder, citando alguns textos bíblicos que estão dentro da lei, que é o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Levítico capítulo 19, versículo de número 18. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então essa é a base teórica que ele está apresentando a Jesus como resposta. Como está escrito na lei? Como é que você está lendo? Ele vai responder: amar a Deus de todo o coração, alma e força, entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Porque essa aqui é a teoria do mandamento. É a teoria da situação. Aí Jesus vai aproximar isso dele, tirando do campo da teoria, tirando do campo do apenas conhecimento. Aí Jesus vai responder: respondeste bem, porque na teoria é isso mesmo que está escrito. Mas agora, você só vai viver ou ter acesso a essa eternidade que está proposta na pergunta se você praticar. É aqui que a gente começa a perceber a primeira lapada. A primeira lapada de Jesus. Porque Jesus está trazendo aqui um contraste entre o conhecer e o fazer. Porque se você observar bem nos textos bíblicos, Jesus tem um problema grande. Jesus tem um problema grande com a ideia de conhecer e não praticar. E Jesus sabia que essa ideia, que esse aspecto de conhecer e não praticar era um aspecto que estava intrínseco no caráter dos doutores da lei. Jesus sabia que essa ideia de conhecer e não praticar era a ideia que estava intrínseco na prática dos fariseus e escribas. Veja o texto bíblico que Jesus fala isso de forma categórica. No Mateus capítulo 23, versículo 1, 2 e 3. Olha o que a Bíblia diz. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo que ouvirem, isso fazei e observai. Então Jesus está falando que a teoria, que a didática, que o ensino que eles vos ensinarem, não tem problema. Vocês podem ouvir, vocês podem observar. Jesus está reconhecendo a patente teológica deles. Podem, tudo bem, não tenho nada contra ao ensinamento deles. Mas agora Jesus vai vir. O ponto-chave da questão é esse aqui. Olha só, Jesus vai dizer: observai, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Agora, quais são as obras? Veja que Jesus faz distinção entre a didática e a obra, e a prática. Aí ele vai dizer: não faça conforme a prática deles. E quais são as práticas deles? Porque eles dizem e não fazem. Irmão, se Jesus tem um problema com alguma coisa, é com um camarada que sabe muito, mas não pratica nada do que sabe. E a prova disso está em João 13, João 3,17. Ali Jesus está fazendo um grande ensino, está demonstrando um grande ensino, uma grande didática
uma grande pedagogia sobre humildade, está lavando os pés dos discípulos, e quando ele termina de fazer essa ação, de dar esse ensinamento, esse seminário, Jesus olha para os discípulos e diz: ora, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Então a ideia que Jesus está estreitando esse doutor da lei é justamente isso. Eu percebo que você conhece muita coisa. Eu conheço que você realmente é mestre da lei, mas você precisa fazer o que você conhece, praticar o que você conhece. Então, dentro disso, a gente começa a ver Jesus usando um método pedagógico. Agora, qual é o método pedagógico que Jesus está usando? O método indutivo e o método socrático. São dois métodos pedagógicos que Jesus está usando. Através de pergunta, Jesus está conduzindo o indivíduo a tirar suas conclusões dentro dos contrastes que as perguntas estão fazendo com ele. Então Jesus está usando o método indutivo, o método socrático. Jesus aqui não tem a ideia de ensinar nada para aquele homem. Naquele dia, Jesus não queria ensinar nada para ele. Jesus não tem ele como um aluno que senta à frente do mestre e ensina algumas coisas. Não é isso. Jesus aqui está fazendo ele revelar o que ele já sabe, porque o problema dele não é problema de falta de conhecimento. O problema dele é falta de prática. Então é isso que Jesus quer trazer para ele. Você sabe de tudo, não precisa te ensinar nada. O que está acontecendo é que você não está praticando. Mas quando ele entende que a lapada de Jesus foi forte, aí no versículos 29 ele tenta se justificar. Aí ele vai dizer, mas ele querendo justificar se perguntou, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque quando a gente observa aqui, ó, essa pergunta, quem é o meu próximo, a gente consegue compreender que ele está tentando definir limites para obrigação moral. Ele quer saber quem exatamente é o meu próximo, quem exatamente eu devo amar, visto que os judeus já tinham essa ideia pré-definida acerca de quem é o seu próximo, de quem eles devem se comungar, de quem eles devem estar próximo. E existe algo dentro da psicologia e do comportamento humano que se encaixa muito bem com a ideia que os judeus estão disseminando em relação a enxergar alguém como o seu próximo, que é justamente o viés de grupo. Dentro disso aqui, viés de grupo, é justamente isso que acontece. É a predisposição do indivíduo a favorecer quem pertence ao seu próprio grupo, a confiar mais nos de dentro, enxergar os grupos de fora com desconfiança ou preconceito, estabelecer uma distinção entre nós, judeus, e eles, outros povos. Então, dentro disso, é o cenário que Jesus vai achar propício para começar a contar uma parábola. Aí o texto bíblico diz, e começou a contar-lhe essa parábola. Então, o nobre Ivanildo, a gente vê a ideia dos judeus, ou pelo menos desse homem aqui, em fazer com que Jesus responda para ele quem é o próximo dele. Qual seria a resposta que ele esperava de Jesus dentro dessa pergunta? É bastante interessante. Acredito eu que ele esperava que a resposta de Jesus dentro dessa pergunta seria os próprios judeus. Sendo que, se Jesus dissesse que o próximo dele era o próprio judeu, ele literalmente iria dizer, então eu pratico tudo, estou apto para ser salvo. Só que aí vem a resposta de Jesus, contradizendo tudo aquilo que ele esperava que Jesus respondesse. E Jesus lhe conta uma parábola. E começa assim, ó, o versículo de número 30. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Um ponto de partida interessante para a gente entender, primeiro é a questão da geografia. O texto diz que descia de Jerusalém para Jericó.
Quando a gente para analisar a respeito da geografia, Jerusalém e Jericó, Jerusalém para Jericó estava distante de aproximadamente 27 quilômetros. E a estrada onde acontece esse episódio, alguns historiadores fazem questão de enfatizar que era uma estrada bastante íngreme, era conhecida como Estrada Sangrenta, onde muitos indivíduos ficavam naquele caminho esperando pessoas para poder assaltar, para poder até mesmo matar. E é interessante que o texto diz que esse homem ele descia de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, ele agora foi assaltado. E quem o assaltou, a primeira coisa que fez, o despojaram. A palavra despojar aqui, na realidade, despiu, né? Tirou as vestes daquele homem, deixou ele praticamente nu, espancando, se retiraram e deixaram meio morto. Mas Jesus não para nessa questão. Aí Jesus entra agora no momento mais interessante, é onde a gente vai parar para analisar toda a história que Jesus quis trazer para a realidade daqueles que falam e não praticam, e aqueles que só vivem na teoria. Jesus começa dizendo que pelo mesmo caminho descia o quê? Um sacerdote, e vendo aquele homem, passou de largo. E aí eu lhe pergunto, Oséias, qual é a atitude correta de um sacerdote em meio a uma situação dessa? É muito interessante, porque tendo como base tudo que você falou, Henrique já falou, e respeitando aqui o texto, olha o que Jesus diz. Jesus começa, a parábola começa como resposta a uma pergunta do escriba, do mestre da lei, do doutor da lei. E aí você entrou na questão do contexto geográfico, é muito interessante, porque a questão da parábola, como o Henrique já falou, Jesus usa a parábola como método de ensino, mas os itens, as coisas que Jesus fala na parábola não é coisa distante, mas é coisa do cotidiano. Então, todos que estavam ali ouvindo Jesus falar conheciam isso. E aí Jesus coloca como exemplo a primeira pessoa conhecida na sociedade, com status na sociedade, religioso, no meio da sociedade, como o sacerdote. O sacerdote descia, por acaso descia por ali um sacerdote. Estava vindo de Jerusalém, descendo. Tudo indica que o sacerdote já tinha ali praticado a sua questão ritual, o culto, oferecido sacrifício, mas ele, contextualizando, ele estava como se estivesse vindo de um culto, né? Estava vindo de um culto, ofereceu sacrifício, adorou, intercedeu, orou pelo povo, mas quando viu aquele homem jogado no chão, o texto diz que ele passou de largo. E é interessante, não é de forma sem intenção, é de forma intencional que ele desvia. Ele vê alguém necessitado, vê alguém precisando de socorro, mas intencionalmente ele passa de largo. E aí a gente tem que usar o contexto e fazer algumas análises. Primeira análise, que esse passar de largo, esse desviar de forma intencional, um dos motivos pode ser que ele não queria incorrer no erro da questão da impureza. Eu sou sacerdote, não quero correr o risco na questão da impureza, não quero me contaminar porque tem essa restrição, tocar, ter contato com algo morto e tal, para entrar todo aquele cerimonial de purificação. Outra possibilidade também é a questão do medo, porque como é uma estrada conhecida por todos, uma estrada perigosa, intitulada até por alguns como Estrada Sangrenta, porque acontecia muitos assaltos, muitas coisas ruins aconteciam ali naquela estrada. Então, primeira possibilidade, ele desviou de forma intencional, não querendo incorrer na questão da impureza. Outro também é a questão do medo, porque o sacerdote vindo, ele poderia observar ali e dizer, pode ser uma armadilha.
como era de costume acontecer. Exato. Mas de uma coisa eu sei. Como um sacerdote, como alguém que ministra, como alguém que organiza a questão do sacrifício, que oferece, pega do povo e leva para Deus, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha que ter essa sensibilidade de ao menos encostar e ajudar. E só recapitulando, é bastante interessante que nos tempos de Jesus, Jerusalém e Jericó ficaram conhecidos como as duas cidades sacerdotais. Segundo o pastor Mateus Soares, ele chega a dizer que nessa época existia cerca de aproximadamente 12 mil sacerdotes em Jerusalém e Jericó. E aí é interessante que esse sacerdote, ele está descendo da onde? De Jerusalém. Um detalhe interessante, se ele tivesse subindo para o culto, eu acredito, poderia até pensar em defender ele. Por quê? Porque ele está subindo para o sacrifício, está subindo para realizar a cerimônia. E aí o que acontece? O sacerdote ficava aproximadamente 2 semanas lá em Jerusalém, no templo, e quando acabava ele voltava para casa. E ele só voltava novamente para Jerusalém depois de um certo período, aonde outros sacerdotes iriam realizar o cerimonial. Não era questão de ter um só para toda semana estar lá. Tinha aproximadamente 12 mil. Então a questão é, se ele está descendo de Jerusalém, ele já realizou o sacrifício, já fez o cerimonial, ele poderia ter pensado, dizer assim, ó, ainda que eu me torne impuro, eu vou defender a questão do que você falou. Ele poderia ficar com medo de se tornar impuro e também com medo de ser uma armadilha, né? Porque acontecia muito na época. Mas ele poderia pensar pela lógica. Ainda que eu me torne impuro, mas eu estou descendo para casa. Eu posso chegar lá, me confessar, dizer que eu pequei, me tornei impuro, embora seria uma vergonha para o sacerdote. Os judeus iriam olhar ele, iriam reprimir ele. Teria agora de passar por todo o cerimonial de purificação. Primeiro, as vestes teriam que ser rasgadas, tá entendendo? Teria que ficar 1 semana. Então, o medo de tudo isso fez com que ele negasse verdadeiramente a autoridade de sacerdote, porque sacerdote não está só para ministrar, está para ajudar. E aqui entra o tema central desta parábola, porque toda parábola ela tem o seu tema. Como o Nobre Henrique já na questão da introdução, a parábola tem que ser respeitado os meios de interpretação através da hermenêutica e a gente não pode se ater aos mínimos detalhes e cair no erro da alegoria exagerada, mas focar num tema da parábola. E o tema da parábola aparece aqui, a questão da sensibilidade, do amor. E a gente percebe dentro desse contexto, justamente na parte onde o sacerdote passa de largo, porque a gente consegue ver o sacerdote, a religião sendo representada nitidamente na parábola. Exato. Através do sacerdote. O sacerdote representa a religião judaica. E uma coisa que Jesus consegue sempre apontar como uma ideia de protesto em todas as vezes que é abordado por essa qualidade de personagem na Bíblia, Jesus faz questão de colocar a vida humana acima da religião em todo o tempo. Se nós pegarmos a sequência de parábolas, onde aparece a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, nós vamos perceber o mesmo conteúdo de que a vida humana está acima da religião. Porque a ideia começa sempre quando os judeus não enxergam os publicanos e pecadores como seus próximos. Então, eles reprimem a Jesus na ideia de que Jesus também tem o mesmo comportamento religioso que eles possuem. Na ideia é de que Jesus se afaste dos publicanos, se afaste dos pecadores. Ele come com eles. Então, Jesus vai começar a dizer o seguinte: vocês não tem, um homem que tiver uma ovelha e essa ovelha se perder das 99, vocês não largariam as 99 para trás de uma ovelha? E isso não me parece, ele cita a narrativa do dia de sábado, se não me falha a memória, é isso? Então,
Se vocês, sendo religiosos, ou se o homem, sendo religioso judeu, faz isso para salvar um animal, eu não faria a mesma coisa para ir atrás de Por seres essa humanos, pessoa. por vidas perdidas? Então Jesus começa a trazer a ideia de que a vida humana não está sobreposta à religião. O que os judeus estão fazendo é justamente o contrário, colocando a religião judaica acima da humanidade. Isso. Então, 2 pontos aqui a gente distingue nessa parábola é religiosidade e reino. E reino, sim. Sacerdote, religiosidade, bom samaritano, reino. O reino representa... E às vezes a gente para analisar, tem gente que está vivendo religiosidade e acha que está vivendo reino. A característica da religião é justamente essa, o exclusivismo. Né? Isso que eu ia falar, a gente tem que tomar cuidado, porque um dos pontos importantíssimo aqui, essa questão do sentimento dos judeus, porque a gente sabe, os judeus eram exclusivistas, né? Tinham esse sentimento de exclusivismo. Dentre eles, dentro do judaísmo, eram partículas, né, de vários grupos, fariseus, saduceus, mestres da lei, doutores da lei, que é o mesmo aqui, mas eles tinham esse sentimento, né? O reino, a salvação, para mim, né? Só para mim, os samaritanos que a gente vai entrar lá na frente, os gentios, não tô nem aí, é pra gente, é pra nós, só do meu ciclo social que você falou, é só pro meu viés aqui, é só pro meu ciclo, é só pra quem tá comigo, só pra quem concorda comigo, e quem não faz o que eu penso que tá segundo a lei, não tá salvo, não merece. Então, aí tem que tomar cuidado com esse sentimento. É um dos pontos que mostra que estamos trilhando por veredas erradas, é a questão do exclusivismo. Porque se você for ver a questão de Jesus ensinando os discípulos a orar, Jesus começa dizendo, Pai Nosso. É só seu, né, da paternidade. O Pai não é só meu, o Pai é de quem? O Pai é nosso. É justamente isso. Então ele sofre com isso aqui, porque os judeus em geral sempre tiveram dificuldade na hora de definir quem era o seu próximo. Eles tinham essa dificuldade. Por quê? Porque eles aqui, ó, na tradição rabínica, o próximo, observe, o próximo era outro judeu. Então, quando ele faz a pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Ele estava esperando o quê? Jesus diz assim, alguém da sua linhagem. O seu próximo é outro judeu. Aí quando Jesus agora vai usar essa questão da parábola, é para mostrar que o meu próximo é qualquer pessoa. Independente de cor, raça, tribo, língua, nação, é o meu próximo. Dando continuidade, aí... Versículo 30, Jesus respondeu com uma história, ou parábola, na minha tradução está dizendo história. Certo homem descia de Jerusalém, Jericó, e foi atacado por bandidos, e lhe tiraram roupas, espancaram e deixaram morto. Aí versículo 31, por acaso descia ali um sacerdote, quando viu o homem atravessou, passou de largo na estrada. Um levita fazia o mesmo caminho, e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Henrique, isso aqui é forte, esse versículo. Forte. Esse versículo 32 aqui. Porque observe, o levita, vamos entrar aqui na questão do contexto. O sacerdote também é da tribo de Levi. Sim. Concordam? Também é da tribo de Levi. Porém, a gente sabe que da tribo de Levi, escolhido por Deus, separado para servir no templo, no tabernáculo, das coisas ali, tinha-se como se fosse a autoridade ali, o sacerdote que administrava, e os levitas eram um pouco mais abaixo, subordinado ao sacerdote. Ou seja, o sacerdote, representação da liderança espiritual, alguém que cuidava do culto, da questão da administração, passou de largo. Aí vem o levita e repete o mesmo comportamento. Por quê? Isso é interessante ou não é? Demais, demais. E existe uma explicação dentro do estudo do comportamento humano que exemplifica muito bem esse tipo de atitude. É a ideia de que um indivíduo de determinado grupo, ele passa a reproduzir as mesmas atitudes e ações daquele de quem o lidera. Porque aquele que o lidera é o espelho, ou aquele a quem ele se espelha para ser o alvo, o espelho, ou guia. Então, é comum que em determinado grupo religioso isso aconteça
com muita frequência. E esse espelho, aproximando, colocando uma lupa em cima, é o que tem acontecido também em vários lugares. Hoje, vários grupos religiosos, várias denominações, as mesmas características. E essas características são reproduzidas de forma tão intrínseca que até o jeito de falar é assumido pelo membro. Que até o jeito de se vestir é assumido pelo membro. Até o jeito que se gesticula é assumido pelo membro. Então, a ideia de um se comparar com o outro e reproduzir os mesmos atos é uma ideia real. É uma ideia verdadeira, faz parte do comportamento humano. Então, aqui, nós temos que tomar cuidado. Primeiro, para quem exerce uma função de liderança, ter isso em mente, que por mais que os liderados não falem, não coloque, não externalize isso em palavras, mas tem que ter em consciência que existem pessoas que se espelham em você. Então, quanto mais bíblico você for, nós estamos tratando aqui da questão da Bíblia, da vida cristã, da vida com Deus. Então, quanto mais bíblico o líder é, menos problema esse grupo vai ter. Então, porque um liderado vai dizer, eu estou repetindo. Poucas vezes alguém vai dizer, eu acredito, eu estou repetindo a mesma coisa que você está fazendo. Não, isso é questão psicológica e vai acontecer no decorrer. Passa 1 ano, 2 anos, quando vai ver, a pessoa já está aderindo características. O apóstolo Paulo 2 vezes falou praticamente a mesma coisa em livros diferentes. A primeira vez ele diz, sejam meus imitadores, como eu também estou imitando a Cristo. E aqui é um negócio interessante que Paulo está se fazendo de espelho para que os outros também se espelhem no que ele está fazendo e, consequentemente, todos imitem a Cristo. Então a ideia de Paulo já que eu influencio esse grupo, né, já que eles podem já que é comum que alguém se espelhe em outro e reproduza as características, reproduza as minhas características, porque eu estou reproduzindo as características de Cristo. Então, Paulo não diz, sede meus imitadores porque eu sou Paulo. Porque eu sou bom, porque eu sou apóstolo. Porque eu estudei os pés de Gamaliel. Sim, Oséias, muito bem. Paulo diz, sede meus imitadores porque, assim como eu sou de Cristo. Então, o que Paulo refletia era o máximo que ele conseguia extrair de Cristo, da sua vida cristã e da sua vida de comunhão com Deus. E um ponto interessante. Quem é o sacerdote na igreja moderna hoje? Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes são os líderes. Nós não estamos aqui agredindo ninguém, mas é a Bíblia. Sim. Quem representa hoje os sacerdotes? São os líderes, pastores, tá entendendo? Uhum. E a questão tem líderes hoje que vivem religiosidade. Qual é a questão da religiosidade? É porque se você necessita de uma ajuda, porque se você sai do ministério, e aí, às vezes passa de largo. Na realidade, a função do líder ou do sacerdote, qual era a função do sacerdote? Era pegar o quê? Do povo e levar até Deus. Nessa função do sacerdote, o povo errou, o povo pecou, o sacerdote estava ali chorando, estava ali sacrificando. E hoje está sendo ao contrário. Está entendendo? Quando o sacerdote passa e vê o homem lá caído, ele coloca em primeiro lugar a religiosidade. Não é reino. Porque reino é você ajudar o teu próximo. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, reino, tá entendendo? É ajudar. E hoje, o que é que a gente percebe é que quem mais domina hoje é religiosidade. É religiosidade dentro da igreja moderna. Quando a gente para analisar a igreja primitiva, a gente vai perceber que a Bíblia diz que os irmãos, em Atos 4, eles vendiam suas propriedades, tá entendendo? E ajudavam. Exatamente. Tinham tudo em comum. Tá entendendo? Então, o que era meu, era seu, era de Oséias, era do... E o lema desse sacerdote aqui é diferente. O que é meu, o que é seu. Aí entra a questão, ele passou de largo, Oséias colocou bem, o levita vem atrás e diz o quê? Ele passou primeiro, não fez nada?
Por quê? Observe como Jesus é tão detalhista. Jesus poderia ter colocado primeiro o levita, mas colocou o sacerdote. Por quê? Porque está acima do levita. O líder é maior. Tá entendendo? Muito então, bem. ele passa primeiro, não faz nada, o levita vem atrás e diz assim, ó, quem era para fazer não fez, então eu não me sinto na obrigação de fazer. O que também não isenta o erro do levita, né? Com certeza. Porque, nobre Henrique, interessante. A gente falou do sacerdote, liderança, mas quando a gente vai para Pedro, a Epístola Universal de Pedro, se eu não me engano, ele diz que nós somos sacerdócio real, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. E entrando na questão do levita, porque isso aqui, muitas das vezes a gente cai muito nesse erro. Se o líder, que é o líder, não fez, por quê? Eu que sou um membro ou subordinado, devo ter essa responsabilidade. Pronto. Se tratando de questões... Olha, isso aqui é muito interessante. Se tratando de questões administrativas que cabe ao líder que está ali administrando, é ele. Mas se tratando da questão do reino de Deus, que aqui o tema é amor ao próximo, se o meu líder está como um Paulo refletindo o espelho de Cristo, os comportamentos de Cristo, eu vou seguir. Mas se não está, eu vou deixar de fazer o que está na Bíblia porque ele não está fazendo? Exatamente. Isso Muito me bem. exime do meu erro, Henrique? Muito bem, não. Eu li outro dia uma frase e essa frase penetrou meu coração e eu guardo ela para minha vida. Se você, ou se Deus permitiu que você conhecesse o problema, você é responsável por aquela situação. Então, a ideia desse individualismo faz com que pessoas cada vez mais sejam individualistas em relação ao outro. E esse aspecto de individualismo, de separação e de divisão é o aspecto vivenciado na religião. O que afasta, o que separa, o que coloca para longe, o que faz mudar de faixa, o que faz mudar de rua, né? Mas no tocante ao reino, todos nós somos membro disso. Dele, todos nós somos diante de Deus responsáveis pelo bem do outro. E Jesus foi muito, eu acho muito linda essa parábola, muito interessante, que como Ivanildo falou, começa da escala. Sim, é a responsabilidade, começa da escala maior, a representação maior, o sacerdote, liderança espiritual, mas vai parar no levita e chega até no bom samaritano. Ou seja, a responsabilidade, se tratando do amor, se tratando no reino, é uma responsabilidade de todos. É só do líder? É só do pastor? É só do levita? É só do sacerdote? É só do sacerdote? Não, é de todos, irmão. Todos. É de todos, então. Errou o primeiro e está errando o segundo. Exatamente. Mas não querendo desfazer o que você colocou, concordo plenamente, mas dentro desse contexto aqui, o que se espera é do líder. Dentro do contexto da parábola, o que o levita espera é do líder, do sacerdote. Tem essa iniciativa, né? Dentro do contexto da narrativa do ocorrido, ele está esperando por quê? Vamos dizer que estavam todos dois no templo. E aí chega lá, quem sabe até o líder teria vontade de fazer o que o sacerdote estava fazendo, mas não podia, porque ele é o líder. Tá entendendo? Quem faz é ele. Então, depois que ele faz e desce, eu vou atrás. Se chegar lá, ele passou de largo, fez, eu vou entender que o que ele fez é correto. A visão do levita poderia ser essa. Eu vou entender que ele, como sacerdote, o que ele fez é correto. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Só que existe a questão da consciência. Tá entendendo? A questão da consciência. Se a minha consciência não me acusa, é um provérbio que diz, então eu não tenho porquê, tá entendendo? Temer. Só que eu penso diferente. Porque na realidade, ele sabia que deveria ajudar o quê? O próximo. Independente. E tá no mandamento, né? Tá no mandamento. E é o segundo, né? Primeiro, amar Deus acima de todas as coisas.
e segundo ao teu próximo como a ti mesmo. Aí a questão, se você amar o seu próximo como a você mesmo, você quer se ver na sarjeta? Jamais, de forma alguma. Você quer se ver em uma cama definhando? Você quer se ver na prova você mesmo? Não. Então, para Jesus estar dizendo assim, ó, você tem que olhar ele igual a você. Esse é o ponto de partida. Só que aí ele faz o quê? A mesma coisa. Aí eu trago de novo, religiosidade. A gente vive a era da religiosidade, irmão. A era da religiosidade. Qual é a era? É a lei de Muricy. Cada um cuide de si. Eu posso te ajudar e não te ajudo. Eu posso estender as mãos e não estendo. Nossa. Né, Henrique? Bem isso. E aí o texto prossegue. Depois que passa o sacerdote, passa o levita, de quem, vamos dizer assim, ainda o homem lá no chão não sabia, estava semi-morto, era para receber ajuda, não recebeu. Quem é que aparece no cenário? Olha o que diz o versículo de número 33. Mas um samaritano que ia de viagem, tá vendo? Chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Observe um ponto de partida. Esse samaritano, primeiro, origem, Samaria. Nome, não tem. É anônimo, só tem origem. Qual é a origem? Qual é a naturalidade? Samaria. Né? Aí entra a questão. O texto não diz se ele subia ou se ele descia. Estava indo de viagem. Indo de viagem. Detalhe, se ele estivesse subindo de Jericó para Jerusalém, por certo ele encontrou o sacerdote levita no caminho. Se ele tivesse subindo. Porque os dois desciam de Jerusalém para Jericó. Aí eu coloco, o texto não diz que o samaritano nem subia nem descia, ia de viagem. A gente não sabe se subia ou se descia, mas vamos pensar que ele estivesse subindo de Jericó para Jerusalém. Então ele passa pelo levita e pelo sacerdote, e aí imagina por que eles não ajudaram. E essa questão de Jesus colocar logo um samaritano aí? É onde chega o clímax da lição de Jesus. Para mim, o ponto mais alto da lição de Jesus é quando ele acrescenta o samaritano na história. É um tapa, né? É o contexto de tudo, né? Quem era o samaritano? Quem eram os samaritanos? Em que posição os samaritanos estavam na visão dos judeus? Socialmente falando. Culturalmente, socialmente, etimologicamente. Em que posição esse samaritano estava diante de um judeu? Pronto. Traga esse detalhe. É aqui que a gente consegue enxergar o propósito da parábola. O choque psicológico, ideológico que Jesus está dando na cabeça desse doutor da lei. A vida daquele homem nunca mais foi a mesma depois dessa parábola. Se a gente lê essa parábola e não procurar entender, nem que seja levemente o contexto histórico de Samaria, a gente vai perder um pouco do conteúdo que Jesus está tratando aqui. Então, é importante se passar, nem que seja levemente da análise desse conteúdo. O que acontece? Por que a gente deve se fazer essa pergunta lendo a Bíblia? Por quê? Então, o porquê é que Jesus conhecia muito bem a indiferença histórica entre povos judeus e povos samaritanos. Essa rixa, né? Jesus conhecia muito bem essa rixa e Jesus está usando justamente essa ferida para tratar com aquele homem ali. Então, isso aí tem origem, Jesus sabia que isso tinha origem há muitos tempos atrás. Não dá para a gente datar aqui sobre tempos, sobre épocas. Isso aqui, sobre tempos, épocas, anos, séculos, não é tão importante nessa narrativa. Desde quando o foco é as lições espirituais que ela trata pra gente. Então, sim, o que a gente precisa saber aqui não é o número do ano, o número do século, o número da data que isso ocorreu, mas a gente precisa saber que isso aconteceu precisamente, eu posso dar um ponto de precisão, durante a divisão do reino
que é Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte que ficou como Israel e a sua capital Samaria. E o Reino do Sul, Judá, com capital Jerusalém. Quando isso acontece, a gente vai perceber que os dois reinos vão ter a sua queda. Um reino cai primeiro para a Babilônia, que é Judá, caiu para a Babilônia, passou-se o período de 70 anos, a gente conhece a história. Eu não vou abrir essa janela para que a gente não entre por ela e fique aqui se distanciando do objetivo, mas Judá cai para a Babilônia e Israel cai para os assírios. Os assírios tinham uma característica interessante, que é dividir para enfraquecer. Então ele sabia que um povo unido, puro, e a sua cultura seria fortalecida, e fortalecendo a cultura, esse povo estava bem fortalecido. Então o que é que ele faz? Eu não quero um povo forte, com a ideia de que esse povo se levante contra meu reinado, contra a minha fortaleza. Então o que é que a gente faz? A gente divide esse povo, mistura esse povo, na finalidade de enfraquecer esse povo. Então, quando essa ideia, essa característica dos assírios em misturar outros povos, então o que é que ele faz? Ele traz esses povos que foram subjugados pelo reino dos assírios, misturam todos eles com os judeus do Reino do Norte, e essa galera passa a habitar em Samaria. O que acontece? A mistura etimológica de judeus com outros povos. E Sim. segura o seu pensamento. E aqui, partindo já para uma questão espiritual e teológica, toda mistura ela vai resultar de uma consequência, né? Então, toda mistura, toda adulteração de produtos, seja lá o que for, vai resultar de uma consequência. Então, a consequência, consequentemente dessa mistura, foi a ruptura da cultura do culto a Deus e todo esse processo todo aí que você vai continuar falando. A partir de então, a partir dessa mistura, a partir dessa ideia de judeus se casando e tendo filhos e construindo família com outros tipos de povos, a cultura foi enfraquecida. A ideia desses judeus que se misturaram e judeus que não se misturaram, houve uma ruptura ideológica, religiosa e também etimológica. Os judeus que não se misturaram, que são os judeus constituídos ortodoxos, né? Esses judeus aqui agora passaram a olhar para os judeus de Samaria, os judeus que se misturaram etimologicamente, Se fossem inferiores, né? como se fosse alguém inferior a eles. Meu Deus. Judeus inferiores a ele. No que consiste é o quê? Considerando inferiores na religião, na genealogia, como se olha hoje alguém que está desviado da igreja, infelizmente. Infelizmente. Então, basicamente, a ideia dos judeus, basicamente, essa era a ideia dos judeus para um samaritano. Ele é inferior a mim na genealogia, porque eles são povos misturados. Eles são inferiores a mim na religião, porque a verdadeira maneira de se adorar a Deus é a maneira que a gente tem aqui. Eles são inferiores a nós em relação à cultura, porque a cultura verdadeira é a cultura que nós temos aqui. Então, se inicia não só uma briga, uma rixa, mas sim um preconceito religioso, uma exclusão social, certo? Então, essa era a ideia de conceito de um samaritano diante do judeu. Então, quando Jesus na parábola acrescenta o personagem samaritano, era Jesus apresentando para esse homem todo esse contexto histórico diante dele. Nos ouvidos do doutor da lei, era como se Jesus pegasse o pior tipo, a pior espécie de pessoa, o pior tipo de pessoa para introduzir no cenário. cenário. E era da forma que os judeus pensavam a respeito dos samaritanos. Né? E é interessante que, mas tudo isso ocorre devido ao quê? Ao pecado e à desobediência do povo. Sim. Porque quando Salomão assume o reino, tempo passa, Salomão morre. Quem é que assume o reino? É o seu filho Roboão. Só que aí,
Jeroboão volta justamente ao ocorrido, e aí o que é que Roboão vai fazer? Vai consultar os sacerdotes, os mais velhos, tá entendendo? E aos mais velhos diz a ele que não era para colocar as mesma carga que Salomão colocou sobre eles. Aí só que eles não dão ouvido aos mais velhos, vai consultar os jovens. Aí os jovens diz que era para impor, que era para fazer. Eles vão dar ouvido aos jovens. Aí entra um detalhe aqui interessante. Eu vou deixar de ouvir alguém que tem experiência, que tem uma vida, que tem um legado, para ouvir um jovem que está chegando hoje. Então esse foi o erro justamente de Roboão e causou isso aí. E outro ponto interessante, depois de toda essa divisão, eles, os samaritanos, com raiva dos judeus, e os judeus com raiva deles disseram, já que eles têm um ponto de adoração, um lugar, a gente constrói o nosso. Eles construíram o templo onde? No Monte Gerizim. Justamente para tentar o quê? Ser semelhante. Para ser igual. Equivalente. E nisso, a discussão, né, ideológica, religiosa... É daí que nasce, né, o início de tudo. De tudo. Então, quando Jesus coloca ali esse samaritano, é o tipo de pessoa que o judeu nunca ajudaria. Exatamente. É o tipo de pessoa que o judeu nunca se aproximaria. É o tipo de personagem que o judeu nunca estenderia a mão para levantar. E quando Jesus diz, descer um sacerdote, descer um levita, eu acho que o intérprete, o mestre da lei, esperava que viria outro, mas não samaritano. Agora imagine se fosse ao contrário. Imagine, o homem está lá, caído no chão, e aí, ou melhor, o samaritano está fazendo essa pergunta a Jesus, e Jesus diz para o samaritano, contando essa parábola, que quem desce para ajudar é um judeu. Imagine, foi o samaritano que ajudou o homem. Imagine se o samaritano tivesse no lugar do judeu, tivesse que ajudar um judeu. Imagine. Aí é como você colocou, as divisões religiosas, tá entendendo? Tudo isso entra para a questão do que a gente está tratando aqui. Religiosidade não é reino. Religiosidade não é reino. Jesus usa justamente isso para acabar com essa questão. A gente não vive religiosidade, a gente vive reino. E o reino dos céus é diferente do reino da terra. Olha o que Jesus falou, ainda em Lucas 9. Lucas 9, a partir do 51, ainda nesse contexto de judeu, samaritano, essa questão de reino. E a questão aqui, ó. Lucas 9, 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se a firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante. E indo eles, entraram em uma aldeia de samaritanos, para ali prepararem pousada. Mas não o receberam por causa do espectro como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que, digamos, que desça fogo do céu e os consuma? Como Elias também fez, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. Observe, Jesus foi rejeitado, não foi aceito ali na questão de Samaria. Queria passar um tempo ali, uma estadia, não foi aceito. Tiago e João, os discípulos que estavam com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, ouvindo as parábolas de Jesus, sendo discipulado por Jesus, de Jesus, não quer que a gente ore não para matar esses camaradas. Jesus, rapaz, vocês estão comigo, vocês não sabem que espírito eu vim. Exatamente. Eu vim para salvar esse tipo de pessoa. Então a questão da religiosidade é exclusivista, exclui quem não está de acordo, quem faz aquilo que eles pensam que não é correto, mas o reino de Jesus Cristo é isso. Jesus veio para salvar, alcançar a todos. A graça é isso. Sim, muito bem colocado. Quando eu pego essa parábola aqui do samaritano, eu não consigo desvincular ela do conteúdo das outras parábolas que eu citei anteriormente em seguida,
da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Porque todas as vezes que todas as 3 vezes Jesus falou sobre proximidade e alegria. Proximidade e alegria. A religião fica feliz quando o pecador se afasta dela. Mas o reino faz festa quando o pecador se aproxima de Jesus. Todas as vezes, quando o camarada acha a ovelha e coloca no ombro e traz para perto, ele vem contente porque encontrou, trouxe para perto o que estava perdido. Quando a menina acende a luz, vai à casa diligentemente, procura até encontrar a dracma, ela se alegra porque encontrou o que estava perdido. Então, isso é reino. É se alegrar com quem foi alcançado. Resgatar. O que foi resgatado. Ir lá pegar, ir lá buscar, ir lá se ajoelhar e bora pra estalagem. E a terceira parábola que você comentou a respeito do filho pródigo. Filho pródigo. Quando ele vem lá no caminho, o pai já estava vendo ele de longe, ele voltou. E o irmão que veio que viu a festa, quando veio do campo, ficou o quê? Religioso. Todo chateado. Olha bem. Religioso. Olha bem. Se fosse eu que tivesse a oportunidade de separar a Bíblia em capítulos e versículos, eu escreveria nesse a epígrafe. Eu escreveria assim: parábola 2 filhos perdidos. Mas há um detalhe diferente. Tem o perdido que está fora da casa. E o perdido dentro de casa. E aí entra a questão Irmão, se a gente parar para analisar, a parábola fala de amor próximo. Só que Jesus mostra também a questão da religiosidade. Que hoje mais vale a religiosidade do que o reino. Mais vale hoje a religiosidade do que o reino. Porque o reino, o que é o reino? É você amar, é você perdoar, tá entendendo? É você cuidar, é você ajudar. Isso é o reino. E o que é a religiosidade? Rapaz, ele desviou porque quis fazer nada. Deixa ele lá. Está na mão de Deus. O reino é você ir em busca da ovelha perdida, como você colocou. A religiosidade é simplesmente namorar. A gente ora e está na mão de Deus. Então Jesus está trazendo uma lição para nós de que a gente não está aqui para viver religiosidade. Até porque antes de Jesus vir, tá entendendo? Antes de Jesus vir, antes de Jesus habitar aqui na terra, antes de Jesus estabelecer o reino, a religiosidade já existia. Antes do verbo encarnado, a religiosidade já existia. E não salvava, tá entendendo? Não cuidava, não libertava, não ajudava, nada. Quando Jesus vem e implanta o reino é totalmente diferente. A ideia da religiosidade, né, é cumprir, né, religião do grego religare, que quer dizer o conjunto de ações feitas na finalidade de se ligar a Deus. Então, o plano de fundo da religião é o conjunto de práticas... O que o homem tenta fazer para se conectar com Deus. E se a gente usar os parâmetros da religião para essa finalidade, não chegaremos a canto nenhum. A gente sabe que porque não é pelo que eu faço bíblica, que eu me torno apto de tê-lo. Só através de Cristo. Entendeu? Então o reino é baseado em Cristo. A religião é baseada nas obras, o que eu faço. O camarada lá, o sacerdote da parábola, é exatamente o que está acontecendo. O camarada não podia tocar no corpo, nem no sangue. Ele está cumprindo o que é exigido pela religião. E isso automaticamente o afasta do próximo. Afasta do reino, né? Afasta do reino. E um detalhe, a religiosidade, a religião ou a lei é como uma radiografia. Ele mostra o problema, mas não pode curar. Não pode curar. Massa, meu Deus. Sim. Identifica, né? Identifica que tem um problema. É para identificar que tem um problema. A lei servia para quê? Para identificar o problema do pecado. Homem. O pecado do homem. O homem é pecador, pela lei merece a morte, não tem como se salvar. Então o homem é pecador, está à beira da morte, merece a morte, mas esse homem precisa ser salvo. Mas ele não resolvia essa questão da salvação. Aí só em Cristo temos esse acesso, a condição a isso. No caso da lei, enquanto religião, era parcial. Em Cristo ela se torna conclusiva, sim, objetiva e total. Hebreus capítulo 10, se me memória, faça isso, fala sobre isso. Agora não precisa mais de várias oblações. Uma só foi suficiente. Um só ato. Um só foi suficiente. Exatamente. E
Aí quando a gente continua, só para a gente analisar, o homem vai descendo, o texto diz aqui, né? Sim. Levita Bom passou pelo samaritano, Levita já. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Eita, isso é muito bom. Então comente. Isso é muito bom porque o sacerdote viu, Henrique, o sacerdote viu, Ivanildo, o levita viu, ambos viram e tomaram uma decisão. Vou passar de largo, vou intencionalmente vou passar distante. Vou cair fora. Porque não tinha este sentimento. Versículo 33. Então veio um samaritano e ao ver, teve compaixão dele. Isso fala de sensibilidade, de amor em movimento, o sentimento. E Ivanildo, a gente no off, Ivanildo deu uma referência muito boa, Filipenses, né? Filipenses 2. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Em Cristo. A palavra para sentimento nesse texto no grego é prosnete, que não é só a ideia do sentimento superficial, mas é a mesma predisposição interior que houve em Cristo. É como se o homem conseguisse reproduzir o mesmo interior de Jesus, o mesmo pensamento, o mesmo interior, a mesma disposição interior que havia dentro de Cristo, estava dentro daquele homem. Agora, a religião não produz isso. Traz insensibilidade, né? Exatamente. Os camaradas vê a dor do próximo, mas não sente absolutamente nada. Velho, o samaritano se aproximou, ao ver, teve compaixão dele. Ele não se aproxima para ter compaixão, ele vê de longe, se aproxima porque teve compaixão. Porque é esse sentimento da compaixão, do amor, da misericórdia que nos faz se aproximar daqueles que necessitam, daqueles que estão precisando de ajuda. E quando nós falamos de necessidade, de ajuda, isso aqui é muito abrangente, Henrique. Nós sabemos disso, Ivanildo. É muito abrangente, em todas as áreas o leque se abre. Porque dessa forma, o camarada não consegue enxergar primeiro uma barreira para depois enxergar o ser humano. A barreira desaparece. E o que ele enxerga... Ele está movido. Ele está movido. E o que ele enxerga aqui são os seres humanos. E não enxerga mais religiosidade. Ele não enxerga mais judaísmo. Ele não enxerga mais samaritano ou judeu. Ele não está vendo um judeu, não está vendo um inimigo. Ele está vendo ele alguém tá vendo um ser humano que precisa de ajuda. Exato. Muito Tá muito vendo bem. o seu próximo. Tá vendo? E aí, No caso, eu tô me enxergando ali. isso Empatia, é o né? próximo. É chamada empatia. Empatia. É por isso que eu coloquei. É por isso que Jesus assim, ó, se você analisar um detalhe, por que o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo? Porque se você analisar, nada de ruim você quer para você. Bem isso. Tá entendendo? Então Jesus assim, ó, já que você, o próximo, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não quero nada de ruim para minha vida, eu não vou querer para você. Então eu vou ver você em mim. E eu em você. Isso é o amor ao próximo. E aí o homem moveu-se de íntima compaixão. Algumas traduções dizem que ele moveu-se de tanta misericórdia, de piedade. E aí qual é a atitude dele? Porque tem outra questão. Não adianta a gente ter sentimento, tá entendendo? Fazer nada. E não fazer nada. Diante disso, a gente tem aqui, ó. Lembra que eu falei que a palavra grega para sentimento é prosnete, que quer dizer intenção, que quer dizer a mesma habilidade interior de dentro? Pronto. Naquele texto onde Paulo fala mimite, ali a palavra grega é mimetai, que quer dizer reprodução do exemplo prático visível. Existe uma grande possibilidade de alguém reproduzir o exemplo prático visível sem estar sentindo nada dentro dele. A gente consegue maquiar isso. Fazer uma coisa sentindo outra. Fazer uma coisa sentindo outra. Só que agora aquela questão, os mimetes em que a ideia de Paulo está trazendo aqui de imitação, naquela época se tinha os mimetes. O que é que os mimetes faziam? Eles apresentavam mímica teatral. E como é que funcionava essa mímica teatral? Eles colocavam uma máscara e se apresentava publicamente. Mas quando a
a apresentação pública acabava, eles tiravam aquela máscara e aquilo que eles estavam fazendo para o público acabava. Se você perceber, uma das características da religião é essa: reproduzir o exemplo prático visível só quando alguém está vendo, porque o sentimento da prática não é aquele. O que Paulo está dizendo é: já que vocês decidiram imitar Jesus, não tirem a máscara, continuem imitando a ele, em público e no oculto. Então a ideia que se espera no reino não é dar uma ajudinha com sentimento miserável no coração pra ficar bem na fita, pra ficar bem no status, pra ficar bem na foto. Ajuda aí que eu tô ajudando um homem que foi pisoteado, que foi roubado. Tira uma foto aí que eu tô dando cesta pro mendigo. Não. Essa ideia de reprodução, de colaboração, de amor próximo também precisa ser feita fora das câmeras. Exatamente. E um detalhe, justamente quem vive a religiosidade quer fazer para ser visto. Para ser visto. Quem vive o reino faz no secreto. Então há uma diferença. Se você, como você colocou, as pessoas que em tudo, tirar uma foto é para registrar. É registrar coisa nenhuma. Na realidade é para ser visto diante do público. Para que alguém lá na frente diga ao fulano, o pastor, o obreiro, mas na realidade quem faz como o bom samaritano, ele faz aqui no secreto e faz no público, independente de ser visto e reconhecido. E você percebe que essa característica está embutida na parábola, né? Porque Jesus podia bolar a parábola e dizer assim: um samaritano chamado fulano de tal, que era grande em Samaria. Aos anônimos. Ele não formula uma parábola nesse sentido porque ele quer causar justamente isso, a ideia de anônimo. Exato. Não interessa quem é. Tá vendo? O que interessa é o sentimento que foi destacado. Íntima compaixão. Ué. E um detalhe, você falou aí, a gente estava conversando até sobre isso, a respeito dos anônimos. Se você for para a Bíblia, você vai ver, os anônimos foram quem Deus usou para realizar grandes obras. Exatamente. Você vai para a Bíblia, você acha isso aí, você encontra isso aí. A gente estava até comentando a respeito de... A jovem que foi levada para casa ficou a serviço da casa de Naamã. Quem era? Qual era o nome daquela menina? Ninguém sabe quem era, simplesmente... Em Juízes 6, teve um profeta que anunciou acerca Quem era aquele profeta? Ninguém não tem sabe nome. quem era. Ele trouxe uma advertência e o juízo. E o juízo... Não tem nome, velho. E Deus sempre usou os anônimos. Aí aquela questão, como você colocou, se Deus coloca nome no samaritano, seria o destaque da parábola. O povo nem ia usar mais a naturalidade. O samaritano ia ser fulano. A parábola de fulano. Parábola de fulano. Sentido, não era do bom samaritano. E outro sentido. No discorrer dos textos bíblicos, esse nome, o bom samaritano, não é uma questão bíblica. Não está no canon bíblico a ideia do bom samaritano. Eu esqueci o nome do rapaz que numerou e separou catalogou a Bíblia. Foi ele que colocou lá o bom samaritano. Pela atitude. Sim, mas Jesus, contando a parábola, não tem ideia nenhuma em frisar na bondade do samaritano. Jesus não tem essa ideia na parábola, coisa nenhuma. Entendeu? A ideia do anonimato aqui, ou do próximo por sua naturalidade, é o que Jesus está trazendo de fato na parábola. Dá uma ideia do bom samaritano. Ele não é bom porque está ajudando ninguém. Que é a questão aqui do amor em prática, né? Esse Exato. ato dele aqui é o amor em prática. Porque pregar-se o amor é uma coisa, praticar é outra, né? Então, o samaritano vê o homem, teve compaixão dele, foi até ele, teve compaixão, viu, teve compaixão e foi até ele. Porque muitas das vezes a situação é difícil. Às vezes você precisa ajudar alguém e fala, rapaz, como é que eu vou chegar e tal, mas você está movido do sentimento de Cristo, está cheio do Espírito Santo, procurando fazer aquilo que a palavra de Deus manda, aquilo que agrada a Deus, e Deus te dá estratégia. Então o samaritano foi até ele, e aí entra, tratou de seus ferimentos, com óleo e vinho, enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento, ou sua cavalgadura, e levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. Ou seja, então tudo aquilo que aquele homem que estava no chão necessitava, o samaritano, que para os judeus era não prestava a pior espécie de gente, ele fez.
ele teve a aquilo capacidade. que era para quem fazer? Pro sacerdote, pro o levita. Então, no caso aí, quem vive como anônimo tem o bom sentido de fazer mais a obra do que aquele que os deveria famosos fazer. que são reconhecidos. Exato. Exatamente isso aí. Na realidade, como a gente vê Daniel, se Daniel fosse um anônimo naquele momento, Daniel não seria tão famoso como no dia de hoje, um exemplo, o jejum de Daniel. Que muitas pessoas praticam o jejum porque é o jejum de Daniel. Sim. Perderia toda essa ênfase que tem de Daniel, né? Daniel seria mais um anônimo que fez uma grande coisa. Isso daí a gente vê uma situação dentro da obra que tem defasado. Eu não faço porque eu não sou um obreiro. Eu não faço porque ali é do porteiro, é o porteiro que tem que fazer. Então, o anonimato, quem é o anônimo, ele se dedica mais, tem mais prazer em fazer do que aquele que exerce por conta da função. Dentro disso aí que o irmão Edmilson falou, é algo muito interessante, porque a gente não pode também pregar contra a evidência, porque Deus, ele evidencia quem quer. E você se doar para Deus, trabalhar no reino de Deus, nós não vamos dizer aqui que é errado alguém ser evidenciado. Não. Observe que Elias, antes de aparecer para Acabe, não era conhecido. Depois que Elias aparece para Acabe, e aí aparece toda aquela evidência, né? Mas só que Elias já tinha uma vida com Deus. Elias diz, olha, segundo a palavra de Deus, no cuja presença eu estou, não vai haver chuva. Então, o problema aqui não é a questão de ser anônimo ou estar em evidência ou ser famoso. O problema aqui é quando se inverte, porque para Deus, para o reino de Deus, o que vale mais é a sua intenção, como você está movido, o porquê você está fazendo. Exato. Então, Deus, ele quer usar aquele que está em status, aquele que está em evidência, aquele que está em nome, de forma correta, mas também usa os anônimos. Exato. Da mesma forma que o sacerdote, que é o destaque da parábola, Sim. A gente usa ele porque é o destaque de negligência aqui, mas da mesma forma existem outros que estão no anonimato que também têm o mesmo atitude. Comportamento. O mesmo comportamento. Então, aqui, o que é que eu penso? Melhor que ter nome ou evidência ou ser anônimo ou não, é você agir da forma que agrada a Deus, da forma que se enquadre dentro do reino de Deus. E hoje acontece muito isso que a gente está falando também. Essa questão de evidência porque as pessoas trocaram, inverteram o papel. Melhor que a função, que o cargo, do que a nomenclatura, é o seu comportamento da forma que você está agindo. Mas aqui é evidente que um anônimo está aqui tomando a atitude que alguém que está em evidência era para fazer e não fez. É a questão de que Deus mostrando para mim, para você, para nós, que você busca o reino, você faz a obra, você vive o reino sem esperar reconhecimento aqui. Sim. Tá entendendo? Porque tem um problema hoje muito grande, como a gente está tratando, que na realidade a maioria querem fazer aqui e serem reconhecidos aqui. A questão da intenção. Serem vistos aqui. A intenção é essa aí. Vou fazer porque eu fazendo, se fulano vê, já ajuda. É minha promoção, entendendo? Né? Aí às vezes como você falou. Esse é o problema. O sentimento é não quero fazer, não vou, não tenho vontade, só vou para que fulano veja que eu estava lá. Para que fulano veja eu fazendo. Tá entendendo? E isso aí não é reino. Isso é o quê? Religiosidade. Porque a questão do reino é justamente, tem pessoas que faz e ainda diz assim, precisa dizer para ninguém que foi ou não. Sim. Não bote meu nome não. Não bote meu nome não. Fique em paz, viu? Deus te abençoe e tal. Mas tem pessoas que, não, coloca meu nome lá, tira uma foto aqui e posta, foi eu, foi fulano. Para quê? Muitos para ser visto. Tá entendendo? Eu tenho um amigo meu, pastor em Salvador, e o nome dele é Manuel Serafim. Estou falando aqui, se ele estiver vendo. É um cara que ele era pregador itinerante. E ele abriu mão da itinerância, foi tomar conta de uma igreja e está fazendo uma obra, meu irmão. Toda noite está descendo aí a calçada, aquele lugar, levando sopa, levando um cobertor, faz bazar, tá entendendo? Trazendo as almas para Cristo. E vidas têm se rendido. E aí eu falei com ele uma certa vez a respeito disso aí. E aí ele, rapaz, é a obra, é o reino. Isso aqui é o reino. Não estou fazendo isso para ser visto, embora algumas pessoas façam vídeo, grave, justamente no intuito de pedir uma ajuda
Há uma diferença, tá entendendo? Aí eu digo, isso aí é o reino. Mas tem aqueles que faz, hoje é dia de dar sopa, aquela coisa, para que alguém olhe e diga assim, pô, fulano tá fazendo uma obra excelente, querendo às vezes o reconhecimento. Só que um detalhe, o reconhecimento é de Deus, mano. E quando o reconhecimento é de Deus, rapidinho, a obra prospera. Sim. A obra flui. É interessante ainda nesse aspecto aqui de ser visto, de ser conhecido, a evidência. Observe, Henrique. Moisés só é conhecido por quê? Por causa da forma que Deus usou ele, que Deus escolheu ele para tirar o povo do Egito. Então, você se dá para Deus, você aceitar o seu chamado, você entender o que é reino, isso aqui automaticamente vai te evidenciar. A questão aqui não é que a evidência seja um problema. A questão aqui é quando eu inverto o papel, inverto as coisas, fico focado só na evidência e esqueço de fazer aquilo que eu tenho que fazer, que agrada a Deus. Sim, muito bem. Então o problema aqui não é evidência, porque Moisés é evidenciado por causa da forma que Deus usou ele, Elias é evidenciado por causa da forma que Deus usou ele, Eliseu, todos os homens da Bíblia, foi por causa do papel que eles desempenharam, que eles aceitaram o chamado de Deus e fez automaticamente, eles ganharam evidência, mas não inverteram. Agora a gente tem um exemplo muito, muito importante na Bíblia da ideia de quando isso está em colocações erradas, quando a motivação está errada. Sim. O que acontece? A gente percebe isso na igreja, quando Ananias e Safira, com essa motivação de evidência primeiro e serviço depois, vai depositar o dinheiro. A Bíblia diz que Satanás entrou no meio, velho. Entrou no coração deles. A Bíblia diz que quando ele chega na igreja, Pedro pergunta por que encheu Satanás o seu coração para que você agisse dessa maneira? De que maneira? Buscando essa visibilidade sem ter um coração que sentisse a necessidade da obra. Aí entra justamente o que Ivanildo falou e o que Edmilson falou. Quando esse papel se inverte, Ananias e Safira, belo exemplo, perfeito. Barnabé pega, ele tem uma herdade, ele pega, vende, ninguém pede. Ele, movido pelo Espírito, segundo a condição dele, ele vai lá e doa, coloca os pés dos apóstolos. E, consequentemente, toda a igreja, quem tem condição, todo mundo fazia a mesma coisa. E o texto diz que ninguém tinha por nada, ninguém tinha nada em comum, então dividia tudo. Então, Ananias e Safira, com um sentimento contrário a isso, qual é o sentimento de Ananias e Safira? É ser visto. Eu vou vender, a gente tem um terreno lá, vamos vender que a gente vai ser visto. E todo mundo vai aplaudir. Opa, Ananias e Safira também fez. Ah lá. Ananias e Safira também fez. Mas só que é isso que você falou, o sentimento é o contrário, é o inverso. E o que foi que aconteceu? Mas o que você falou, mas tem uma questão. Mesmo sendo reconhecido por Deus, ninguém ainda quer ser visto. Quem verdadeiramente foca no reino e o espírito e o sentimento de Jesus habita nele. É consequência. Porque, pronto, aquela questão, por mais que Deus me evidenciou, eu tô aí, mas mesmo assim o meu desejo é sempre se esconder. Sim. Se esconder. Ele não busca por isso, né? Eu sumi para que ele Porque apareça. seu coração já está tomado do desejo de servir a Deus, independente de ser visto ou não. E a gente vê que o bom samaritano, ele, quando ele bota na estalagem, a gente vê que ele deixa o homem lá, super necessidade. Presta todas as assistências que o homem necessitava. Aí entra o detalhe aqui, ó, que você falou, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura. Se não tem azeite e vinho, irmão, para que tá usando? Para que se tem azeite e vinho guardado se não é para usar para curar os feridos? O azeite era usado para suavizar e hidratar a pele, além de ajudar a prevenir infecções. O vinho era um bom desinfetante, ajudando a limpar as feridas, evitar que infeccionasse, além dos cuidados físicos. Se não for para usar para curar os feridos, não adianta. Não faz sentido. O que a gente estava falando. O samaritano se aproximou, primeiro viu, teve compaixão, se aproximou, e ele, com aquilo que ele estava em mãos, estava disponível para ele teve a capacidade de prestar o primeiro socorro, como você falou, Henrique, você vai entrar nesse detalhe, ele teve a capacidade de prestar ali os primeiros socorros. Então,
Quando Deus te mostra algo, Deus te dá uma visão, Deus te dá um propósito, é porque Ele já te deu também a capacidade, Ele vai te capacitar. Ah, Osés, eu não tenho, eu não posso. Não, irmão. Deus já te deu. O que Ele te deu é necessário para fazer. Ferramentas necessárias. E Osés, você tocou Use o que você tem, use o que Deus te deu. Que, pasme, meus irmãos, até o dia de hoje é comum se ouvir nas igrejas: eu não tenho, eu não sou, eu não tenho condições. Irmão, porque as pessoas condicionaram a acreditar que aquele que tem o poder de Deus é o que está no púlpito na frente deles. É aquele que está ali na língua, na palavra. Então, Deus está com eles e não está comigo porque eu não estou lá. E, na verdade, cada membro do corpo tem a sua instrumentalidade. Você é movido pelo Espírito dentro da sua instrumentalidade. Talvez você nunca pregue como eu nunca pregue como você, ou Deus nunca me deu uma visão como já te deu. Cada membro tem sua função. Mas aí Paulo fala assim: pé, não diga que você não é do corpo porque você não é mão. Mão, não diga que você não é do corpo porque você não é pé. Imagina se todo o corpo fosse um membro só. Não seria um corpo, seria um pedaço. Um corpo só é um corpo porque existem vários membros diferentes. A minha mão serve para alguma coisa, o meu pé serve para outra coisa, a minha orelha serve para uma coisa, o meu olho serve para outra coisa. Então, na sua funcionalidade. Na sua instrumentalidade é onde Deus vai usar você. Agora, não fique com esse complexo de inferioridade, achando que Deus não te usa porque você não prega, achando que você não pode ajudar alguém porque você não sabe cantar ou porque você não sabe revelar ou qualquer outra coisa que você imagine. Se você está no reino, faz parte do reino, tem uma função, tem um papel. O Espírito do reino vai usar você na habilidade que Ele mesmo te deu. E o texto diz que Ele colocou azeite e vinho e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Observe um detalhe, eu estava analisando. Se esse homem aqui, sendo samaritano, ele desceu, ele tinha um cavalo. Imagine um sacerdote, um levita. Com certeza estava em algum... E aí o que é que ele faz? Aí é como eu falei, o que adianta eu estar cheio, como muitos dizem, estar cheio, ter azeite, ter vinho, se não for para curar os que estão feridos? No dia que a menina Aimee colocou aquela música, motivada pelo quê? Ou qual a motivação dela? Não é a nossa discussão aqui, mas a letra é verdadeira, velho. Mas é. É indiscutível aquilo. Verdade. E tocamos um maná para nós mesmos. Exato. E outro os teólogos e os grandes eruditos não aceitaram muito bem a ideia, mas seja sensível. Eu posso não aceitar, mas dizer que está certo, tá. Há uma diferença entre estar errado e eu não aceitar e estar certo e não aceitar. Eu digo, ó, eu não aceito o que ele falou, eu não aceito, mas dizer que ele está certo, ele está certo. É a questão dela que você está falando. Os teólogos, os líderes religiosos podem não aceitar, mas dizer que é uma verdade incondicional. E dentro desse texto aí a gente vê que o bom samaritano ele já estava preparado, né? Para aquilo que ele não tinha uma convicção. Exatamente, já andava com azeite, com vinho. Quem era para estar preparado... Não estava. É um detalhe que você colocou bem, ó. O cara já anda com, ele já anda com o quê? Com ataduras, com azeite, com vinho. Agora eu lhe pergunto, você colocou bem, quem era para ter isso em mão? Qual era a função de um sacerdote? Não tinha em mão por quê? Por causa da religiosidade. O que a religiosidade, vamos dizer assim, processava na mente dele. Independente do que tiver, eu não posso fazer nada, porque senão eu vou me contaminar. Vou seguir meu caminho. Se fosse o reino, a visão fosse o reino, não a religiosidade, ele também andava com azeite, com vinho, atadura, dizendo, Deus me levantou como líder para poder ajudar os que estão caídos, para curar os que estão feridos. E a gente vê que dentro disso, Jesus, quando ele chega na fonte, que a mulher está lá, que a mulher vai, ele pede o quê? Água. Porque ele viu que a mulher estava, querendo ou não, com a condição de pegar água para dar água a ele. E dentro daquilo foi onde a palavra foi levada até... Também uma mulher samaritana, né? Outro contraste entre judeus e samaritanos. Aí. E aí, para a gente adiantar, ele diz, leva para uma estalagem e cuidou dele. Outro detalhe interessante, ele não chegou na estalagem e disse, toma aí, cuida. Ele fez os primeiros socorros,
depois leva e fica lá com o cara até amanhecer. Rapaz, pegando esse gancho que você falou, se você for analisar o investimento que esse samaritano fez, ele gastou óleo, vinho, atadura, gastou tempo, porque estava indo para algum lugar, ninguém sabe para onde, mas ele gastou o tempo, investiu o tempo. E se você for ver, olha o que, olha, depois colocou o homem em seu jumento e levou na hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei diferença. O homem não somente colocou óleo, vinho, atou, colocou na sua cavalgadura e levou até o local de socorro, mas ele passou a noite ali, ajudando, auxiliando. Ele passou a noite ali, porque o texto diz aqui, ó, no dia seguinte, isso dá a entender que ele passou a noite ali. Sequência. Então o homem também gastou o dinheiro, deu 2 moedas e disse: aí, quando eu voltar, se você gastar mais aqui, se você gastar mais, deixa tá na minha conta. Quando eu voltar, eu pago o restante. Equivalente a 2 dias de trabalho. 2 dias de trabalho. 2 dias de trabalho Então, suado. olha o investimento que esse homem fez. Olha o quanto ele se empenhou para ajudar Sabe alguém. o que é isso? Reino é fazer sem esperar retorno. Isso é reino. O samaritano não conhecia o homem, velho. Rapaz, o foco é reino e religiosidade. Religiosidade é eu faço esperando ser reconhecido, ser visto e ter retorno. O que é reino? É eu fazer sem esperar. A alegria de fazer é o meu retorno. Aí dá um bom tema para o próximo. Rapaz, Vai adiantar que Henrique daqui a pouco vai... quando a gente vai passando os versículos seguintes, a gente tem uma observação interessante. Olha só. No dia seguinte, ele tirou a gente já falou sobre isso agora. Aí, depois de ele deixar assegurado que quando voltasse pagaria, Jesus vai voltar para o doutor da lei e vai fazer a 4ª pergunta. O golpe de misericórdia. O checkmate. Qual desses 3 te parece que se tornou o próximo daquele que caiu na mão de entre os ladrões? Ele disse: o que mostrou misericórdia para com ele. Velho, essa resposta ainda está carregada. Essa resposta está carregada de ímpeto. Ele não poderia dizer o samaritano? De ódio, de raiva, de inveja. Jesus conseguiu fazer ele confessar, extrair dele. Mas ele não confessou. Ele não abre a boca para dizer o samaritano. Nem citar o nome. Ele vai dizer o que usou teve de misericórdia. Você vê que o sentimento Era profundo, velho. Tava bem enraizado, né? Velho, era estrutural aquilo. E se Jesus perguntasse, e quem foi o terceiro? Ele não responderia, não. Acho que ele se afastaria. Ele ia embora. Jesus triturou ele. Jesus triturou a mente daquele homem, velho. Ele começa com uma pergunta, começa a parábola com uma pergunta, né? O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus faz 2 perguntas. O que é que está na lei? Como você interpreta? Aí ele, assim, pronto. Aí viu que não deu jeito, aí vai com outra pergunta. Primeira pergunta, aí na segunda, a ideia dele, quem é o meu próximo? Uma pergunta o quê? Defensiva. E defensiva. A primeira foi ofensiva. Sim, sim. O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele quer se justificar, né? Tá entendendo? E por último vem aqui a pergunta de Jesus. Ele começa com uma pergunta e quem termina com a pergunta é Jesus. Quem foi o próximo daquele homem? Ah, senhor. Aquele que teve misericórdia. E quem foi que teve misericórdia? Ah, o terceiro. E quem foi o terceiro? O samaritano. É para você responder. É ele mesmo. Isso aqui quebra toda a barreira religiosa, irmão. Isso aqui é para quebrar toda a barreira religiosa. Aí entra uma questão, eu preciso falar. Independente, irmão, a gente estava conversando, eu preciso falar. Pessoa que está nos acompanhando, eu preciso falar. Independente de ser Deus é amor, de ser Casa da Bênção, de ser Universal, de ser Batista, irmãos, serve ao mesmo Deus. Tá entendendo? Prega o reino.
A gente precisa acabar com essa religiosidade, que a religião que eu frequento é melhor, é mais santa, prega mais, vive mais, faz mais a obra, tá entendendo? A gente serve ao mesmo reino, ao mesmo Deus, tá entendendo? Não vai existir 2, 3, 4 céus, um de cada religião. Tá entendendo? O problema hoje, essa cultura religiosa, é que está impedindo do crescimento do reino. Porque se nós se juntarmos, tá entendendo? Independente de eu ser universal, você ser Deus é amor, você ser casa da bênção, se nós nos ajuntarmos com um único foco, o reino, quem ganha é o reino. Glória a Deus. E aí, quando ele responde, aí Jesus agora dá uma ordem, não é mais uma pergunta. Jesus finaliza com uma ordem. E qual é a ordem? Vai e faça tu do mesmo modo. Que mesmo modo? O modo do samaritano. Você vai fazer... O samaritano como assim? Agora imagina, eu ser igual o samaritano? Sim, porque para você... Meu Deus. No reino você não tem distinção nenhuma do samaritano, velho. Tá entendendo? No reino você é igual ao samaritano. Exatamente. A visão do reino é horizontal. Todo mundo na Exatamente. mesma régua. Não tem Foco é distinção de cor, raça, credo. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou pentecostal, eu sou... Nem se for mais bonito. Não tem distinção, Não não. tem. Não tem. Por isso que Jesus vá e faça do mesmo modo. Ali foi a quebradura Ou seja, do mesmo modo, ajude a quem precisar. Estenda a mão para quem está caído. Cuide, zele, O seu ame. próximo é todo aquele que precisa de Ajuda. Ajuda. Tira essa ideia de que o seu próximo é quem faz parte da sua linhagem, Da sua da igreja. sua descendência, da sua igreja. E tem essa questão. Hoje, pronto, hoje a gente vive essa religiosidade. Ah, irmão, é porque eu sou da Assembleia de Deus e uma irmã da Batista precisa de uma ajuda e lá não tem pastor, não? Os irmãos lá não podem se ajuntar para... Não, irmão. Jesus está falando isso aqui, é o meu próximo, é todo mundo que necessita de uma ajuda. E eu podendo ajudar, eu estou lá como samaritano para poder ajudar. Quebrar essa barreira religiosa. Quem ganha é o reino. Quem ganha é o reino. Exatamente. E o inferno perde. O inferno perde. Gente, olha só, eu queria passar aqui também. Nós já estamos caminhando para o final e eu queria agradecer todos os irmãos que estão ligados na gente até esse momento. Pela FM. Pela Rádio FM, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Aqui também no meu Instagram, Jamile, que está de muito tempo já nos acompanhando, está participando. Deus abençoe, minha amiga. Aos queridos pastores, membros, amigos, todos vocês, aqui também vai o nosso muito obrigado. Continue nos acompanhando, compartilhando. Você também faz parte desse momento. Então, a ideia aqui, central, como uma base conclusiva, é justamente isso. No reino, todos são próximos uns dos outros. E a ideia não é uma ideia de prática sem sentimento, mas é a compaixão que rege a prática, de cuidado e de zelo um com o outro. A religião afasta, mas o reino aproxima. As nossas vidas estão interligadas por linhas de amor. Poético aqui agora, viu? Poesia no final. Ainda tem um bônus da poesia. Ainda tem uma ainda. poesia no final ainda, viu? E aí, só para quem está ouvindo, dizer assim, ó, o cabra é polêmico. Quem quiser que diga, o reino manda você cuidar de quem? Vamos deixar isso para lá. Queridos amigos, a gente tem o nosso encontro Oh, glória a Deus. de 15 em 15 dias. É. Exato. De 15 em 15 dias. Nós chegamos ao final da parábola e com 100% de aproveitamento. Que tarde maravilhosa, não é Osés, não é Ivanildo. De verdade, eu me senti muito feliz debruçando sobre esse tema. Muito feliz, eu sei que foi uma tarde produtiva para você. Deus abençoe sua vida de forma poderosa. Como eu já vindo dito, de 15 em 15 dias a gente tem o nosso encontro marcado aqui. Eu já queria que você... Eu sei que você vai esperar ansioso e a gente já tem direção sobre um novo tema. Eu tenho certeza que vai ser mais uma tarde de muito poder.
continue ligado na nossa programação, continue ligado nos nossos informativos. Eu tenho certeza que você vai ser muito, muito, muito mesmo edificado. Nós concluímos a parábola? Sim. Concluímos a parábola. Queremos agradecer a você que compartilhou, que permaneceu conosco até esse momento. Que Deus siga lhe abençoando de forma poderosa. Ao querido amigo Edmilson, certo? Que tem sido um grande propulsor para esse podcast, aos demais amigos que têm incentivado, incendiado o nosso coração. Deus siga fortalecendo. Ao querido Ivanildo, querido Osés, aos seus agradecimentos. Que Deus continue abençoando ao querido Edmilson. Como o Henrique falou, tem sido aí um grande ajudador. Primeiro Deus, depois ele. Se não fosse ele, né? Depois de Deus, nós não estaremos aqui. E que Deus abençoe aos ouvintes, aqueles que nos acompanham. E eu quero fazer um pedido. Vão se preparando aí no próximo encontro. Começa a interagir, né? Pode mandar algumas perguntas ou sugerir sugestões de algum tema aí. Isso fica a critério do irmão Edmilson administrar aí, ver as perguntas, ver a questão dos temas. Que vocês mandem aí, interajam, compartilhem e que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Eu também, desde já, quero agradecer a Deus, também nosso irmão Edmilson, por essa oportunidade, né? Que ele abriu essa porta aqui para nós estarmos aqui falando do reino. Meu amigo Oséias, bom estar com você, meu amigo Henrique. Deus permitindo, estaremos aqui novamente daqui a 15 dias. E a minha palavra neste final é: reino não é teoria, reino é prática. Sim. Quem vive de teoria é religioso. Quem vive de prática é quem está no reino. Então guarde essa palavra no seu coração. Você não vive de teoria, você vive de prática. Jesus falou muito na teoria e mostrou na prática. Então o reino de Deus é prática. Que Deus abençoe a todos e nos veremos daqui a 15 dias, se Jesus não voltar daqui até lá. Amém.